Vamos falar hoje dos alterados estados de consciência que transformam a nossa vida em uma vida mais plena e tranquila. No nosso caminho terrestre, nós somos doutrinados, condicionados a pensar que existem situações que são adversas. Situações essas que nós vamos detalhar agora ponto a ponto e os seus caminhos ilusórios. Primeiramente, quando crianças, nos convivemos no ambiente doméstico e normalmente se escuta muito que a vida é difícil, que tudo é complicado, não faz isso que você pode se machucar, não faz isso senão você vai cair, não, 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 não e não. Lembrando que o cérebro humano não escuta não. A mente escuta somente a mensagem transmitida. Ou seja, não faça, senão você irá cair. Faça para cair. Essa analogia mostra às pessoas que, se nós trabalhássemos com os nossos filhos de maneira a calibrar neles o potencial que cada um tem de vencedor, de capaz, de próspero, de determinado, de corajoso, nós criaríamos seres meta-humanos, seres muito acima da capacidade humana vigente. Quando vamos avançando um pouco mais, com a fase ali pelos 7, 8 anos, quando alcançamos uma chamada completude coronária e inclusive assumimos a nossa primeira parte do livre-arbítrio, que já nos dá o direito de poder fazer algumas escolhas. Você nunca vai ver uma criança de 5 anos fugindo de casa. Você nunca vai ver uma criança de 6 anos pegando a mala e fugindo de casa. Mas a partir dos 7 anos, você já encontra casos de crianças que fugiram de casa, crianças que tomam decisões que eles mesmos raciocinaram e calcularam. Isso porque fechou um ciclo de 7 anos, que é cabalístico, e que também fecha um círculo corporal pouco conhecido pelos humanos no sentido perispiritual, ou seja, no seu corpo espiritual, aquele em que seu corpo físico se espelha para formar todo esse composto. Com 7 anos, ele consegue a máxima expressão desde o nascimento. Com isso, ele pode expressar grandes capacidades, principalmente psíquicas. Inúmeras são as crianças que apresentam vidência, clareaudiência, clareolfativa. São várias as mediunidades, as capacidades psíquicas que algumas crianças manifestam a partir dos 7 anos de idade. Isso não é por acaso, mas sim pelo fechamento de um ciclo biológico, espiritual e iniciático. Nós temos outro ponto a tratar agora. Nós temos várias iniciações na vida e não nos apercebemos. As mulheres, quando entram na puberdade, é uma iniciação. Começa-se aí o ciclo menstrual, que é, para a mulher, um ciclo abençoado, quando ela o sabe aceitar e agradecer. Porém, para muitas é um estágio de sofrimento, porque não compreendem o que é o ciclo menstrual. Nós temos vários casos em que as pessoas se mutilam no ciclo sexual. Elas fazem de tudo porque as dores são horríveis. Por quê? Porque a mulher não aceita o estado dela como mulher. Sabiam vocês que as cólicas, as contrações e toda aquela situação desconfortável é provocada pela mente da pessoa, contrária ao aspecto feminino que ela manifesta? Isso já foi estudado muito pela medicina chinesa, pela metafísica, pelos processos da Seishonoye, que apresenta muitos fatores para nós evoluirmos. Então as mulheres já poderiam alcançar uma certa vitória e calmaria nesses períodos menstruais somente aceitando e agradecendo a capacidades que ela tem de ser criadora. Todo mês implanta-se uma semente cósmica no seu útero. Se vocês compreenderem, quase tudo é como se fosse uma indústria que tem robôs trabalhando. Então,
Nesse período X, na mulher, é depositado uma cápsula que tem um potencial para recepcionar o espermatozoide, que é como se fosse um circuito com uma configuração que entra, né, no óvulo, starta um processo e ali começa um processo celular se multiplicando, como aí já é conhecido na ciência, dobrando 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64 e aí por diante ao infinito, para formar o que nós chamamos de corpo humano, com a sua imensa complexidade e com a sua imensa capacidade de fluidez, né? O corpo humano não é criação dos Anunnakis, como as pessoas pensam. O corpo humano não é criação dos reptilianos, como alguns pensam, jamais. Eles o modificaram ao seu prazer e aos seus interesses. Mas o corpo humano não é da dimensão 3D, como ele se manifesta. O primeiro homem da raça adâmica, que para nós, e polemicamente, né, existem muitas questões aí que brigam-se vários conceitos de dizer que não existe, é o intitulado de Jesus. Jesus é o primeiro ser da raça adâmica. Esse ser, ele foi emanado e é um dos primordiais dessa raça. Aí é chamado o primeiro filho, ou filho do Pai, e isso para alguns causa imensa inveja, principalmente aos reptilianos, aos Anunnakis e a toda classe de insectoide e outros que acreditam em si que o ser humano, olha bem, o ser humano foi privilegiado por ter capacidades acima da deles na criação. E isso é um grande engano, porque todos estão em seus estágios correspondentes ao que foram emanados, e cada um tem o seu papel. Porém, imbuídos de inveja, orgulho, território, poder e tudo aquilo que a gente conhece do universo reptiliano, do universo, né, desses seres que buscam simplesmente a imposição ao invés da conquista, eles fizeram toda essa manipulação. E aqui nós chegamos com um corpo humano totalmente travado, totalmente cerceado de capacidades psíquicas, condicionado por um cérebro reptiliano colocado na base da coluna, que foi uma maneira que eles encontraram para coordenar todos os processos, né, anímicos e instintivos. E nisso eles implantaram grandes prisões para que ninguém pudesse evoluir, a pessoa sucumbisse na própria natureza de si mesma. Além disso, eles sabiam que não poderia prender as consciências que estavam presas no corpo biológico, porque as capacidades psíquicas seriam destravadas mais cedo ou mais tarde. Aqui começa o grande jogo e a grande, né, que a gente diria, maldade vista pelos olhos humanos e jogo de interesse vista pelos olhos cósmicos. Porque não existe bem e mal, existe sim um interesse, guerras, existe todo um composto que é a evolução, que ela se perfaz por várias maneiras, pelo amor ou pela dor. Nesse contexto, você que está no corpo humano agora, você está vivendo na carne do que eu estou falando. Tente você perceber a outra dimensão. Você não consegue. Tente você dominar o processo de viagem astral, que é algo banal. Você não consegue. Tente você sentir uma presença espiritual que está lotado. Todos os ambientes estão lotados de seres espirituais. Nós estamos atravessando várias dimensões ao mesmo tempo, vários seres transitando na nossa periferia e a gente não nota nada. Às vezes mal notamos uma pessoa encarnada, diga lá, uma pessoa de quinta, sexta, sétima dimensão. Isso tudo porque
foi nos tirado as capacidades que nós teríamos para poder ter isso. E aí conta-se uma história interessante. E aí fica o grande dilema daqueles que podem escolher. Você que escolhe. Aqui mora o livre-arbítrio. Se você for olhar por um lado da filosofia espírita, espiritualista e esotérica, você pode dizer que nós estamos evoluindo e o corpo humano ele também evolui. Se vocês compreenderem, já é mapeado, né? Há mais de 20, 30 mil anos, a espécie humana já tem registros e não se evoluiu nada. Tudo que se tem é a mesma coisa e hoje em dia, quando nós chegamos às portas de uma transição muito forte planetária, ou seja, onde o planeta está a um passo de acessar outra dimensão frequencial e que levará a cabo muitos seres que aqui dominam, porque eles não acessarão aquilo. Por quê? Porque eles estão presos a uma densidade devido a todo o seu condicionamento em querer dominar, mutilar as evoluções e simplesmente manipular os processos evolutivos. E são várias as raças que trabalham para manipulação e simplesmente mutilação de todos os seres que deveriam estar evoluindo plenamente nesses universos. Começamos falando da infância. Por quê? Porque é muito cedo que o ser já conhece esse mundo. Ao nascer, qual é a primeira coisa que se faz com o bebê? Dá-se uns tapas na bunda. Bem-vindo ao planeta Terra. A violência aqui é o cartão de visita. Incrível, né? Incrível que a desculpa para falar daqueles tapas é que é para você despertar o menino, a criança. Mas se vocês soubessem o trauma que causa esses tapas, o trauma que causa os partos, como eles são feitos, o trauma que causa as gravidez, que os pais não têm consciência nenhuma e fazem barbaridades que, se contarmos, as pessoas se chocariam. É incrível acreditar que em um planeta, né, que a gente diria civilizado, uma pessoa drogada possa ter um filho. Uma pessoa, por exemplo, que tem problemas mentais, engravidar. Quantas pessoas que têm problemas mentais não são estupradas por pessoas sem consciência nenhuma? Quantos seres com síndrome de Down, seres que, né, são seres que a gente diz que é uma criança em manifestação, que tem um amor, que tem um carisma, e eles são estuprados por seres que vocês já sabem quem são. Seres que têm aquela classificação de perseguir a humanidade, que conseguiram encarnar e fazem atrocidades como essa, mas eu repito, não são humanos. Esses seres estão em corpos humanos, mas eles não são de raça primordial humana. O humano de raça primordial, ele é misericordioso. O humano tem em si muito amor, muita misericórdia, muita compaixão. Você vai entender a diferença de um ser que tenta dominar e aproveita de toda e qualquer situação para retirar energia negativa, emocional de todos aqueles que o arrodeiam. Então aí nós temos vários seres nas próximas dimensões que manipulam um grande processo. Então muitas vezes apontamos para os reptilianos, eles não são nada mais que fantoche desses outros seres, que foram também criações por meio de briga, dissoluções, revoltas, de seres que estão num grau que a gente consideraria extremamente evoluídos. Mas a evolução não tira você da responsabilidade de cuidar dos seus pensamentos e sentimentos. Você pode chegar no mais alto grau evolutivo, mas se você não cuidar dos seus pensamentos e sentimentos, você cai no egoísmo, no orgulho, na inveja. Então não importa se você tem uma nomenclatura de Melquisedeque, de anjo, de arcanjo, de querubim, seja qual for a nomenclatura que você alcance uma máxima espiritualidade, se esses seres não cuidarem da sua qualidade de pensamentos, de sentimentos, dos seus envolvimentos, do que eles promovem como acordos e
como eles se comportam diante de toda a criação, eles podem cair sim. E não digamos aqui que essa história dos anjos caídos são mentira ou verdade. Existe sim capacidade de pessoas aqui na Terra, que vão mostrar para você isso. Uma pessoa que é extremamente amorosa, quando contrariada, pode emitir ondas de extremo ódio. Quer entender isso? Vou lhe mostrar. Uma pessoa extremamente equilibrada, tranquila, calma, que vive a sua vida, um trabalhador, uma trabalhadora, e convive tranquilamente. De repente, alguém assassina um dos seus filhos. Essa pessoa pode se transformar em um monstro do dia para a noite, simplesmente para fazer a vingança daquele ato. Esse é o componente que está em todos os seres, mas aqueles seres que ainda experimentam o que chamamos de dualidade. Quando vai para níveis muito superiores, o que nós chamamos é uma entropia psíquica. Por quê? Tudo no universo é mente. E se você não tem uma mente qualitativa, uma mente equilibrada, você vai sim ser um jogo, ou seja, ser uma peça para que se trabalhe o que nós chamamos de mal, ou pseudo-mal, ou a não-luz. E nesse universo, a dualidade coexiste em quase todas as etapas. Por quê? Porque é natural que se tenha polaridades. Está nas leis herméticas, assim como é em cima e embaixo, lei das polaridades. Tudo é mental, está tudo aí. Quem quer aprender, o que não falta é conhecimentos, mas porém a resistência de muitos em compreender e principalmente ser o conhecimento. Porque a fase do aceitar já passou. Você tem tudo às provas, você tem a sua vida para tirar a prova dos 9. Se você não consegue fazer isso, é porque você mesmo se exclui do processo de autoanálise. E é muito confortável para a pessoa simplesmente ignorar o que é para poder ir procrastinando. E nisso tem pessoas presas em vidas encarnatórias há milhões de anos. Mas, uma hora, o chamado vem. E muito sofrimento acontece para tirar a pessoa da casca dura, do entorpecimento, do esquecimento. E nós todos estamos sendo jogados para essa situação. Estamos diante de uma época que nunca se aconteceu nesse planeta, onde poderemos fazer não a escolha, mas o comportamento adequado àqueles que não querem mais participar do jogo da inconsciência humana. Cuide do seu processo cada vez mais. Seja um bom ser humano, seja honesto, seja feliz, seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja um bom filho, seja um bom funcionário, seja uma pessoa que condiz com o que nós chamamos de mente evoluída, seja uma pessoa grata, seja uma pessoa que perdoa, seja uma pessoa que dá o perdão a todos, que pede o perdão e que se perdoa, não seja uma pessoa que se automutile. Traga para a sua vida momentos ricos de lazer e que deixem você extremamente feliz, mostrando que você tem a capacidade de emitir luz em todos os momentos. Não seja uma pessoa arcaica, não seja uma pessoa hipócrita, que fala uma coisa, mas faz outra. Seja uma pessoa coerente, que tudo que você passa para os outros é aquilo que você aplica em si. Esse é o ponto onde nós transformaremos esse planeta, onde cada um assume o seu papel. Seja você o gestor da sua vida, o gestor que movimenta todas as energias que nós chamamos positivas. A todos os momentos estão chegando nesse planeta novas ancoragens, novos seres que vão fazer a transformação. Você é um ser que chegou aqui para isso. Você não é desse planeta. Se você entra em ressonância com esse material, é porque você não é um ser que vai manifestar na Terra eternamente. Você tem outras casas. A casa do Pai tem várias moradas. Eu convido você a sempre fazer essa reflexão. Por que eu estou no planeta Terra?
Qual é o meu objetivo nas minhas encarnações no planeta Terra e primordialmente nesta encarnação? Uma pergunta que você deve fazer sempre: há necessidade de eu encarnar novamente nesse planeta? Essas perguntas devem ser feitas com a máxima consciência e guardadas no coração, porque a resposta virá. Inclusive a resposta para você sair da zona do condicionamento. E não tenham dúvida, tudo que nós temos na mão é um potencial imenso para evoluir. Depende de cada um aproveitar. Todos vocês têm um mentor que está à sua direita. Todos vocês têm esse anjo guardião que está com você 24 horas por dia. Ele não é uma presença física, ele é uma presença consciente. Ou seja, ele se projeta do mundo espiritual e vigia você 24 horas por dia. Eles são seres multidimensionais que podem estar em vários lugares ao mesmo tempo e tutelar vários seres ao mesmo tempo. Muitas vezes o seu ser guardião, ele pode tutelar outros vários seres e ajudar todos simultaneamente. Você já imaginou o quão grande é essas capacidades? Nós devemos ser gratos pelas capacidades que temos, mas devemos ser despertos por saber que nós somos merecedores de capacidades infinitas. Foram tiradas de nós essas capacidades, mas a nós elas retornarão, porque é nosso direito manifestá-las. O condicionamento humano chega ao fim e logo logo se romperão todas as barreiras. Não duvidem que o processo está se avançando. Cada um de vocês está recebendo o chamado interno. Muitos serão os chamados, mas poucos são os que escolherão o caminho da luz. Nós sabemos que esse caminho é para todos, mas não de agrado a todos. Vamos nesse momento fazer uma reflexão, solicitando aos níveis superiores, às forças da luz, aos nossos mentores e guardiões, a toda essa hierarquia de luz que ative o nosso cardíaco, ative o nosso mental, ative todos os nossos transmissores de energia cósmica para que nós possamos comunicar a verdadeira essência que somos nós, para que nós possamos acessar as nossas verdadeiras coordenadas de vidas, para que nós possamos ser um exemplo nessa humanidade. Não nos contentamos com essa vida diária que não nos mostra nada. Vamos para a busca da vida espiritual, aquela que é a vida verdadeira e que não perece e que não morre, não adoece e não há infortúnios. Essa sim é o verdadeiro paraíso e encontra-se dentro de nós. Muito obrigado, gratidão, gratidão e gratidão.